Pronto, então esse material que vocês estão vendo aí é o material que eu falei para vocês, né, chamado English for Logistics, que é um material da Oxford, que a Oxford é uma grande editora, né, na Inglaterra, e ela produz material de inglês para várias áreas, medicina, direito, né, professorado, enfim. E aí é uma série que ela chama de Oxford Business English, que é o inglês direcionado para os negócios, né, uma vez que o inglês tem essa fama de ser a língua dos negócios, né, da economia, enfim. E aí tem esse material, né, chamado English for Logistics, o autor é o Marion Grasendorf. E aí a capa dele, depois vocês podem compactar, né, para ficar menor de ver. E aí a capa já mostra, né, informações não verbais sobre a logística. Quando você pega o livro, você já tem uma ideia mais ou menos do que é que ele vai tratar, né? E aí você vê um porto, né, vários containers, um local, né, com as pessoas reunidas, talvez aí traçando estratégias, né, enfim, de como organizar essas mercadorias, né, de um lugar para outro. Então o livro ele já traz essas ideias, né, a parte de tecnologia ali, com os códigos de barra, né, tudo isso aí fazem parte, né. Ele tem um material de multi-ROM, né, que é um CD-ROM, que tem diálogos, tem conversas também em inglês, para quem trabalha com logística presencialmente, né, precisa conversar em inglês, precisa falar em inglês, tá. Então ele tem também alguns diálogos possíveis, ok? Eu vou baixando aqui aos pouquinhos para chegar lá no material. E aí você tem dividido em unidades, são 8 unidades, tá? E aí você tem a unidade 1, que é a introdução à logística, e aí você tem exercícios, né? Tem algumas explicaçõezinhas que vão te dando aí os primeiros passos na logística, tá? Situações, né, que acontecem muito comum, né, nesse ambiente, numa empresa, por exemplo, situações típicas também, tá? Deixa eu só chegar lá no texto, que é esse aqui, ó. Pronto. Eu vou colocar ele pequenininho, daqui a pouco eu aumento, tá? É só pra gente visualizar ele inteiro, tá? Ó, daqui a pouco eu vou aumentar. É um texto pequeno, tá certo? E o que é que eu quero que a gente faça hoje? Hoje vai ser uma aula mais dialogada, tá? Se vocês não quiserem falar, podem digitar no, no chat, tá certo? Mas eu vou querer ouvir as respostas de vocês. Depois esse texto vai lá para o exercício para vocês fazerem com mais calma. Mas aqui é basicamente, né, a gente vendo como que funciona e eu preciso do feedback de vocês. Se vocês estão entendendo ou não. Então aqui nós temos um texto, né? E como qualquer texto que a gente pega pela primeira vez, né, que a gente vai fazer uma leitura, o que que a gente faz primeiro? Me digam aí. Lê o título. Isso, a gente já pode ler o título. E aí nós temos China's Booming Export Business, não é? Essa já é uma estratégia, né? Ler o título. Lembra o nome dessa estratégia? Se não quiserem falar, podem digitar também. Porque essa estratégia não é só ler o título, ela lê o título e lê as informações mais salientes, por exemplo, título, imagem, subtítulo, tabela, tudo isso aí que tudo isso aí que você tem é disponível, tá? São as coisas que mais chamam a sua atenção no texto logo de cara. No caso desse texto aí, nós temos duas informações que são mais destacadas, que é o título e a imagem, tá? Então, no título você tem, né, China's Booming Export Business. E aí você tem China, que é um cognato, já é outra estratégia, né? Você já está usando duas estratégias. China é outro cognato, né? Export, que vem de exportar, né? Você também já tem outro cognato. E você tem duas palavras, booming e business, que não são cognatos, mas provavelmente você conheça ou deve conhecer, né? Se você tem contato aí mínimo com o idioma. Business, porque é uma palavra muito comum do inglês, inclusive em português algumas pessoas usam, né? Que são, se refere à palavra negócios, né? E booming, boom vem de explosão, né? Até o barulho, né? Boom, não é isso? Então, esse booming é a explosão, tá? Então, como é que eu posso traduzir esse texto, esse título, por exemplo? China's Booming Export Business.
Não precisa ser traduzido palavra por palavra, não, tá? Pode ser a ideia. Que aqui o texto me traz só pelo título. A explosão do comércio comercial na China, da exportação, no caso. Isso, no caso da exportação, né? Então é justamente isso que ele vai falar. Então aí, gente, vai entrar o quê? Quando você traduz esse texto, você já usou o skimming, porque é a leitura do título e da imagem. Você usou cognatos, né? Que é China, é um cognato, export também é um cognato. Você usou as palavras que você já conhece do idioma, por exemplo, business, né? Por exemplo, booming, né? Aí já vem três estratégias. Quando você consegue entender o título, automaticamente vai vir uma quarta estratégia natural, que é o conhecimento prévio, né? Porque você tem que saber, né, que país é a China, por que a China está muito em destaque na questão comercial, na questão, enfim, de vendas, economia, né? Então, isso aí é o seu conhecimento prévio sobre o tema, né, sobre o assunto. Então, só o título já te combina aí quatro estratégias, né? Você já usou quatro, só de uma única vez, digamos assim, né? Ah, e tem a imagem, né, que é a informação não verbal. São cinco já, né? Então, assim, só o título faz você usar cinco estratégias, né, praticamente todas de uma vez, para poder você arrancar ali do texto a informação que você precisa. Então, você já tem isso aí, né? Então, você já pode resumir o texto, né? O texto vai tratar de quê? Justamente o que o título diz, né? O aumento dos negócios de exportação, né, na China. Ele utilizou a palavra booming, né, para dar uma ideia de explosão, né, boom, ou seja, é uma coisa que talvez tenha acontecido da noite para o dia, muito rápido. Quando você tem esse título, você vai aplicar outra estratégia, né, que aí nós vamos para a sexta estratégia, que é a inferência, ou seja, eu tenho como mais ou menos inferir o que pode aparecer no texto, não é? Então, por exemplo, se você fala de um país que aumentou, cresceu nas exportações, você consegue fazer algumas previsões, tá? E aí, o que é que vocês acham que pode aparecer no texto? Pelo tema, né? Pelo assunto. No caso, você quer que a gente faça mais ou Que menos vocês isso? façam. Pode repetir, cortou um pouco. Assim, você quer que a gente faça mais ou menos um resumo, só pelo título e pela imagem do que vai se tratar o texto? Isso, é uma tentativa, sabe? Porque é uma previsão. Aí a gente depois, no final, confirma se está correto ou não, entendeu? Não, o que eu poderia falar é porque assim, você se tornou uma grande exportação. O pessoal exporta bastante, né? Uhum, Pelo desenvolvimento dela, mais ou menos isso aí. Por isso que acabou dando uma explosão, né? Pelo, sim. pelo, pelo serviço prestado. Aí com certeza vai dar mais detalhes no texto aí. Pronto, vamos juntar o que você falou com o que a Erika está falando. Érica, só não é importação. Tu colocou importação, foi? O texto irá falar sobre a importação, é sobre a exportação, tá? Mas está correto, tanto o que o Divan falou, como o que você está colocando aqui, ó, né? Por exemplo, o texto vai me dar mais detalhes, né? Como o Divan falou. Que detalhes? Motivos, né? Mostrar dados, né? Se ele está falando de exportação, então, assim, também vai ter que dizer o que está exportando, né? Ele vai, isso, o texto ele vai destrinchar, né? Ou seja, tá, ok, explodiu a exportação, mas o que está exportando, né? O que a China está exportando, né? Isso, o assunto principal. Nós já temos que essa exportação. Agora, o que ela está exportando? Os dados específicos, né? A questão financeira, quanto que gera a questão de lucro, por exemplo. Se isso for uma explosão, né? Se é um booming, no inglês é a palavra boom, né? Booming. Se é uma explosão, tem que ter uma razão, tem que ter uma explicação, tem que ter uma causa, né? O motivo, Lembra né? que a gente está falando? Tá, né? Oi? O motivo, né? O motivo por essa O explosão. motivo. Exato. Lembra que a gente está falando de textos científicos, né? Por exemplo, a área de vocês é uma área científica, né? Tem estudos, né? Tem textos, tem dissertações, tem teses de doutorado na área de logística, porque tem uma cientificidade, né? Ou seja, tem um planejamento, tem um estudo, tem tudo isso. Então, se existe isso, né, dessa forma, é porque o texto é científico, e quando o texto é científico, a gente consegue fazer as previsões, entendeu? Porque provavelmente, né,
se aquele texto, né, é científico mesmo, a gente consegue acertar essas previsões, né? Eu falei para vocês que a gente só não consegue fazer muito essas previsões quando o texto não é científico, quando o texto é de outro gênero, né? Por exemplo, se é um texto literário, não tem como fazer muita previsão, né? Contos de fadas, né? Contos de fada, tudo pode acontecer, não tem como prever muita coisa. Agora, no texto científico, tem como prever, né? Por quê? Teve exportação, aumentou as exportações. Ah, qual o motivo, né? Investimento, mas investimento de quem? De onde veio? Quanto que investiu? Investiu em quê? Entendeu? Está exportando o quê? Né? Está exportando comida, está exportando tecnologia, o que, entendeu? Isso aí a gente tem como prever, porque é um texto real, né? É um texto científico, né? Aí, se você tem o seu conhecimento prévio sobre a China, isso já vai te ajudar muito, porque, por exemplo, se você conhece a China, sabe o que que ela exporta, né? Sabe o que que ela produz, entende ali um pouquinho dessa parte, né? Da globalização, isso já te ajuda, tá? Por exemplo, eu não entendo. Eu não sei o que que a China produz tanto assim, né? Com detalhes. Eu não sei o que que a China exporta, eu não sei nada disso. Então, assim, meu conhecimento prévio é menor, é pouco. Então, isso pode me prejudicar um pouquinho no texto, entendeu? Agora, se eu já estou mais ligado na área, isso pode me ajudar. Então, assim, você que é aluno de logística, né, estuda logística, é algo que você sempre tem que estar de olho, né? Como é que cada país tem ali as suas questões, né? Questão da globalização, são temas que são interessantes para vocês, né? Então, vocês têm que ficar muito de olho nisso. Eu não fico muito, porque não é minha área, não é minha área de interesse, nem minha área de trabalho. Mas, no caso de vocês, já seria interessante, sabe? Então, tudo isso aí, né, vai depois refletir na leitura do texto, né? Então, essa é só a primeira etapa, né? A gente ainda não entrou no texto, ok? Então, se a gente for olhar o texto está organizado em 3 parágrafos. Aí eu falei para vocês ontem que é importante ver essa divisão de parágrafos, porque é através dos parágrafos que o texto está organizado, né? O autor organiza as informações dividida em 3 partes. Como a gente estudou na disciplina de português, né? Nós fizemos a disciplina de português juntos, nós vimos que cada parágrafo tem pelo menos uma ideia principal e o restante é secundária. Então, ali provavelmente nós temos 3 ideias principais, 3 secundárias, né? O que que eu posso fazer se eu já começar a fazer a leitura do texto, né? Vou aumentar aqui para vocês verem o primeiro parágrafo. Ó, se eu começo a fazer a leitura, por exemplo, você já pode ir marcando os cognatos, né? Geralmente é a primeira estratégia que a gente usa, porque os cognatos são os mais fáceis. Então é melhor começar pelo mais fácil. Aqui eu não sei se eu vou conseguir marcar, porque aqui é uma imagem, ó. Não dá para selecionar, porque ele seleciona tudo. Então, assim, se você olhar aí, por exemplo, ó, na primeira linha você tem China e você tem Economy, não é? Na segunda linha você tem Rapid, né? E depois você tem a palavra Double, que é de duplo, né? De 2 vezes, tá? E depois você tem na terceira linha Export, né? Que é exportar. Depois você tem na quarta linha Expected, e você tem o número 40, e depois você tem 2010, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Nessa primeira sentença, né? Que é um período composto, são 2 períodos em um só. Então, você tem a economia da China, né? Você tem aí uma coisa rápida, tem um duplo, que é o double, né? Na terceira linha tem o exportar, depois tem 40% e depois tem 2010. Então, o que é que eu estou fazendo? Se o texto está falando, né, que a China deu uma explosão no crescimento, né, das exportações, então eu já posso ir associando isso com o título, né, ou seja, que a economia da China rápido, né, ou seja, cresceu rápido, né, cresceu rapidamente, não é isso? As exportações, 40%, pode ser o aumento, provavelmente, né, e isso aconteceu no ano de 2010. Então, veja só com os cognatos já é isso que você faz com o texto, né? Você já consegue fazer isso com o texto, ok? Juntando agora com as palavras que não são cognatos e que são, digamos assim, mais comuns no inglês, você pode aumentar o entendimento do parágrafo. Por exemplo, você tem China e tem economy,
né, que é a economia da China. Depois tem developing, que é o verbo desenvolver, né? Depois, na segunda linha, você tem rapid e tem a palavra pace. Pace não é uma palavra muito comum. Você precisaria procurar num dicionário, num tradutor, né, que é outra estratégia, só que ela não é tão importante para entender o que ele está dizendo aqui, né? O pace seria passo. Então, quando ele diz rapid pace, seria um passo rápido, né? Ou seja, ele está dizendo que a economia da China está se desenvolvendo num passo rápido, né? Está crescendo de maneira rápida. Depois você tem a palavra, tem double digit, que é um duplo dígito, né? Ou seja, ela está crescendo num dígito duplo. Então, o primeiro dígito duplo que nós temos é o número 10, né? Então, é 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Vai aumentando, aí pode ser qualquer um desses. Só que lá embaixo ele diz que já é 40, né? 40%, ele já diz quanto é, que é justamente um dígito duplo, né? 4, 0, dois dígitos. Então, ele está dizendo que a economia está crescendo muito, e está crescendo um número grande, né? Dois dígitos, né? Não é só um dígito. Depois você tem na terceira linha export business. Business é uma palavra que você já viu, né? Então, aí são justamente os negócios de exportação. Na quarta linha, teria uma palavra que pode complementar, mas ela também não vai ser tão necessária, que é a palavra increase, que significa aumentar, né? Então, os negócios de exportações, né? Espera-se aumentar 40% em 2010, né? Um texto de 2010, né? Talvez antes de 2010. E aí ele tinha essa previsão. Então, só até agora, por exemplo, né, você só usou os cognatos e juntou com uma palavrinha ou outra, né, que você ali pode complementar junto aos cognatos, né. Outro detalhe na sequência é que você tem, né, mais números que nos ajudam, tá, e mais cognatos também, né. Por exemplo, depois de 2010, você tem estimated, que é estimado, né, você tem volume, que é volume, e antes de volume, você tem a palavra trade. Trade é uma palavra também comum no inglês, e que para a área de vocês aparece muito, que é justamente o comércio, né? Pode ser também a palavra troca, né? Fazer uma troca. Então, aí ele está dizendo o seguinte, né? Que tem um volume de comércio estimado, e aí tem o valor, né? 2 trilhões de dólares americanos em 2006. Né? Então, são informações que você pega só com cognatos e uma palavra que não é cognato, que é a palavra trade, né? Só ela que não é cognato, mas que está aí junto com vários cognatos, né? Depois de 2006, você tem China. Depois, na linha de baixo, você tem cargo, que é uma carga, né, por exemplo. Depois da linha que tem cargo, vamos encerrar aqui só no cargo, tá? Porque é o único cognato que tem antes do ponto final. Então, você tem China e tem a palavra cargo, ok? Que são dois cognatos, tá? Só que você junta com outras que não são parecidas, mas talvez você conheça. Por exemplo, more, que está antes da palavra cargo, né? Que significa mais, né? Seria, então, mais carga, né? Mais carregamento. Na mesma linha, no final, tem a palavra country, né? Country. E depois você tem a palavra world, que é mundo, né? Então, o que, é que ele está dizendo aí? Que a China, mais cargo, né? Mais carga, mais, enfim, né? Mercadoria que chega, que sai, né? País do mundo. Se eu estou dizendo no título que a China teve uma explosão das exportações, então o que é que eu vou deduzir dessa sentença? Que a China, né, é o maior país do mundo quando se trata dessa questão aí do carregamento, do cargo, né? Mesmo que eu não entenda todas as outras palavras, o título do texto me faz ter certeza dessa afirmação, não é? Estar certo de fazer essa afirmação, tá? Então, a China, se eu for traduzir tudo, né, a China, ela lida com mais cargo do que qualquer outro país do mundo, né? Cargo aí no sentido de carga, carregamento, né? E aí sucessivamente. O último período, né, do primeiro parágrafo diz, given this growth, aí não tem nenhum cognato, né? Depois, embaixo tem a palavra rates, que também não é cognato, mas tem a palavra surprising, que tem a ver com surpresa, né?
Depois você tem Chinese Logistics, que é a logística chinesa, não é? E depois tem a palavra setor, sector. Então ele vai dizer aí, ó, surprising. Antes de surprising tem not, que é um cognato, né? Parecido com o português. Not surprising, ou seja, não é surpresa, não é algo que surpreende, né? Embaixo, que o setor, né, logístico chinês, e na última linha, 12%. Né? Na verdade, é mais do que 12%, né? More than 12%. Mais do que 12%. Então, se a gente está falando, né, da explosão, né, do crescimento, então, quando eu vejo, não é surpresa, o setor logístico chinês, 12%. Eu vou entender que esse 12% é um aumento, né? É um aumento, tá? Então, justamente isso está na palavra, na linha em cima do número 12, né? Que é depois da palavra sector, né? Você tem increased, que é justamente um aumento, né? Um aumento e embaixo de mais do que 12% o ano passado. Então, mesmo que eu não conheça a palavra increased, por exemplo, eu consigo fazer essa inferência porque o título do texto está me dizendo que a China teve um crescimento, teve um boom, né, teve uma explosão. Então, eu só posso deduzir, né, e afirmar que esses 12% é um aumento. Né? Se eu estou falando do potencial da China, não tem razão de ser uma diminuição, mas sim um aumento, né, do setor logístico chinês. Então, só esse primeiro parágrafo, gente, já demonstra como que você pode fazer, tá? Como é que você pode ir alocando essas estratégias, né? Essa forma de leitura para você ir interpretando um texto que está em outra língua. Veja que a todo momento precisa que você tenha uma postura ativa em relação à leitura do texto, fazendo essas ligações, entendeu? Recorrendo ao título e recorrendo à ideia para que você consiga deduzir as sentenças, mesmo na ausência das palavras, tá? Por que eu consigo fazer isso com confiança? Porque o texto é científico, né? Então, todos aqueles números que estão ali, provavelmente são números positivos, porque, né, a ideia do texto é mostrar como a China cresceu, como a China aumentou seu negócio de exportação. Então, provavelmente ali são números positivos, tá? Então, isso eu consigo, né, fazer essa dedução, que é o que a gente chama de inferência, baseando-se justamente no caráter científico do texto, né, que é um texto pautado no científico. Me digam aí, esse primeiro parágrafo, vocês entenderam? Conseguiram entender? Pronto. Agora o segundo parágrafo, eu não vou falar muito, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão descobrir para mim, tá? Então, é o seguinte, nós já falamos um pouquinho, não é? Sobre esse, no início, né? O movimento aí do aumento, né? Dos negócios, das exportações, teve um aumento. Só que a gente vive no mundo real, não é isso? E dentro do mundo real as coisas não acontecem do nada, né? Tem uma razão, tem uma explicação, não é? Então, nesse segundo parágrafo aí, eu queria que vocês me dissessem, assim, qual é a razão, a explicação, não é, para esse aumento total aí da China, né? Como o texto explica, né, como a China aumentou as exportações, entendeu? É isso que o segundo parágrafo vai dizer e eu gostaria que vocês lessem e tentassem descobrir, utilizando essas técnicas, né? É Isso, isso que Érica. eu queria ver aí, no caso. Porque aqui tem dizendo, ó. Desculpa, Ricardo. Pode falar. Pode falar. Ó, ter governo, isso, correto, um investimento maciço, né? Mais ou Isso. menos, nesse português. Uhum. Uma infraestrutura, é, Isso. no longo dos anos, eu creio que seja assim, ano a ano, no caso, Uhum. governo, Uhum. e por aí vai, é uma extensão, e por aí vai, mais ou menos isso aí, que eu acho que aqui embaixo até fala também do. Caramba, esse final eu não vou saber interpretar certo, não. É dos modais de transporte, é isso mesmo, Eric. Isso. O final aqui, Pronto. putz, é isso mesmo. Aeroportos, né? Exato. Então, veja só, é justamente isso que vocês estão falando, né? Que tanto o Ivan está falando e a Erika está colocando ali.
O aumento da infraestrutura, né? Quem que fez esse aumento, né? Quem que proporcionou? O governo, né? Então, o governo investiu nessa infraestrutura, como a Erika citou, os modais de transporte, né? Então, aqui você já tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a última palavra, airports, né? Que são os aeroportos. Só que, por exemplo, antes do aeroporto, tem outros modais. Como você Marítimo, já estudou os modais, talvez você saiba quais seriam. tem o marítimo, Marítimo, como é que você traduz, por exemplo? Porque depois de marítimo tem uma palavra, tá vendo? Harbors, que não parece nada com português, né? Mas assim, pela inferência, como é que você deduz a palavra, entendeu? Não é é, marítimo? isso, Então, que lugar é esse que chegam as coisas que são desembarcadas lá? seria um porto, não um porto em Os Portugal. portos, entendeu? É assim que funciona a estratégia. Eu tenho marítimo, que me ajuda, não é? Mas eu tenho harbors, que não me ajuda. Harbors me atrapalha porque harbors não parece com nada em português, né? Só que se eu tenho os modais de transporte, por exemplo, né? Então ali eu tenho aeroportos, então eu vou ter ali a parte marítima, que vem os barcos, navios, né? Então isso aí é o que me faz utilizar a inferência, entendeu? É alguma coisa no texto que me dá uma ajuda. É justamente a inferência, né? Usando ainda mais a inferência, né? Por exemplo, essa exportação, essas coisas que vão, que vêm, mercadoria, gente, todo esse fluxo acontece, né? Pelo mar, acontece pelo oceano, mas acontece também por outros lugares, né? Aí você pode fazer inferência também, entendeu? Por onde mais chegam essas cargas, essas coisas? Assim, Ricardo, a gente aprendeu que normalmente sempre vem ou pelo mar, ou pelo ar, ou pela terra, que seriam trens, essas coisas. Normalmente Isso, é feito exato. investimento. Eu não vou saber dizer se realmente aqui está falando de trem, essas coisas. Eu sei que o mar, e no caso o avião, estão falando aí, né? A própria Érica Isso, comentou nos comentários aí. Agora, a questão de exato. trem, eu não sei, né? Não vou dizer eu sei que eu aprendi, não. A Érica Mas falou, justamente, marítimo, aéreo, terrestre, né? isso, mas como a gente está falando de um texto científico, não é? Tu acha que eu posso fazer essa afirmação? Posso, não posso não? Pode sim. Se trata. Exato. Isso Então é seja justamente isso. fez em tudo, Ricardo. Na realidade, foi passado para a gente Exato. que quanto mais tem investimento na área da infraestrutura do governo, incentiva a questão da exportação e importação do produto no país em geral ou até para fora, no caso. Exato. Então, por exemplo, como é um texto científico, então assim, se isso aconteceu no Brasil, por exemplo, aumentou a estrutura, né, nos modais de transporte, enfim, se isso aconteceu aqui, com certeza vai acontecer em outro lugar, entendeu? Porque é uma questão científica, né? Tem estudos, né? Enfim, as pessoas se programam para isso. Então, lá no texto tem também, só basta eu encontrar a palavra, né? Que é justamente aqui, ó, de baixo para cima, tá, gente? Na terceira linha tem a palavra road e tem a palavra railway, railway. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá? É road e railway, que são também dois modais, né? O road seria a estrada, então aí seriam, né, os caminhões, os carros, né, enfim. E o railway são os trilhos, né, de trem. Então, eu consigo ir fazendo essa dedução porque eu já tenho maritime ali, né, que é marítimo, e tenho airports, que são os aeroportos. Então, assim, eu consigo, junto da inferência e junto do meu conhecimento prévio, deduzir que tem mais modais de transporte e consigo identificar ali aquelas palavras. Como elas são palavras que não são muito semelhantes com português, né, não são parecidas com português, aí eu vou entrar com o dicionário e vou entrar com o tradutor, né, porque só olhar para a palavra road não tem como você saber que significa estrada, né? E de olhar ali para outra palavra, que é o railway, também não tem como você saber que significa o trilho, né? Os trilhos, enfim, de trem, por exemplo, tá? Mas assim, é só para você ter ideia de que quando o texto traz uma coisa, um tema num cantinho ali, próximo dele tem mais coisas, entendeu? Então, se ele trouxe os modais ali de transporte, tem aeroporto, tem os portos, então provavelmente pode ter mais alguma coisinha ali próximo, entendeu? É sempre para você ficar ligado. Por quê? Se eu estou lendo um texto, né, e procurando isso no texto, tá por ali. Eu só tenho que parar para concentrar ali, entendeu? Não vou procurar em outro parágrafo, não vou procurar em outro canto, porque é assim que o texto vai se organizando, tá?
Continuando aqui, nós temos o último parágrafo do texto. Deixa eu ver aqui, falaram no chat. Isso. No texto científico podemos ligar os conhecimentos. E podemos ligar com mais segurança, porque o resultado é bem provável, né? Diferente de um texto que não é científico, né? Que tem diversas possibilidades, né? Um texto fantástico, por exemplo, né? Uma história, um conto de fadas, um filme, por exemplo, não tem como a gente conseguir fazer com tanta certeza esse tipo de ligação, né? Dos conhecimentos, porque tudo pode acontecer. Então, aqui no último parágrafo, né, mesmo caso, vou fazer as perguntinhas, vocês já estão olhando aí para o parágrafo, né, e aí você pode ter, por exemplo, né, que local é citado aí no texto, né, local importante da China, Xangai. Xangai, né, aí Xangai você vai ter que saber que Xangai é uma cidade da China, né, o texto não vai dizer necessariamente, né? Xangai é localizada na China, é uma cidade chinesa, não. Ele já está te dando como pressuposto, né? Ele já está dizendo, ó, Xangai, na primeira linha, né? Ó, para os transportes logísticos, né? Xangai é uma das localizações mais atrativas na China. Então, assim, ele já está te dizendo que Xangai é na China, é uma cidade chinesa, né? E agora ele vai te dando mais explicações, né? Pode ser que fale da estrada, normalmente acontece muito na logística. Isso, né? Na sequência, ó, depois de China, na primeira linha, o que é que ele vai dizendo? Vocês conseguem entender? Tem second, que é segundo, né? Depois tem city, que é cidade, country, que é país, né? São todas palavrinhas comuns, né? Simples, digamos assim, do inglês, né? Depois, na frente, tem o good links, né? Que são os bons links ali, né? Link é conexão, né? São boas conexões. Depois tem important, e na terceira linha tem regiões industriais, né? Então, o que é que ele está dizendo? Xangai, né? Completem aí. Qual é a vantagem de ser Xangai, né? Por que Xangai está sendo citada no texto, entendeu? Pelo visto, ninguém vai falar, não. Porque o que ele está dizendo ali, ó, na segunda linha, né? Tem second, aí depois largest, que significa maior, né? Então seria a segunda maior cidade, depois vem país, que é country, depois diz good links, que são os bons links, né? As boas conexões, depois tem important, que é importante, e depois embaixo tem regiões industriais. Então, o que é que o texto exemplifica, né? Por que Xangai? Segunda, né, mais importante, talvez a primeira seja a capital, né, mas Xangai seria a segunda. E aí, por quê? Porque ela tem boas conexões com regiões industriais, né? E aí ele continua dando mais porquês, né, mais razões. Então, Xangai, depois na frente tem modern, que é moderno, né, ou seja, provavelmente é uma cidade moderna, né? Depois tem visitors, que são lá no final, visitors, que são os visitantes, turistas, né? Depois, na última linha, tem business people, que são as pessoas de negócios, homens, mulheres de negócios da China e do mundo, né? Então, ele vai te dando explicações por que Xangai, entendeu? Do mesmo jeito, quando a gente vem para o nosso contexto também, né? Quando a gente vem para o nosso contexto, né? Por que uma cidade, né, recebe mais investimentos do que outra, por exemplo? Por que Serra Talhada está recebendo determinados investimentos para shopping, aeroporto, enfim? Por quê, entendeu? Então, tem as explicações, obviamente, se a gente for atrás, tem as explicações, por quê, né? Então, lá no texto, por que Xangai? Aí ele vai te dando as explicações, entendeu? Então, é isso que eu quero que fique claro para vocês, né? Como é que você consegue através das estratégias, juntar ali o seu entendimento do texto, tá? Relembrando, né, as estratégias elas não têm uma efetividade de 100%, né, porque
cada texto é diferente, um texto é diferente do outro, cada texto mobiliza uma série de conhecimentos diferentes, né, de um para o outro. Talvez você tenha um conhecimento prévio daquele assunto, talvez você não tenha, então isso varia muito. Não tem como dizer que toda vida vai dar certo e toda vida vai funcionar. Mas sempre tem uma porcentagem de funcionamento. Às vezes você consegue entender metade do texto, às vezes você consegue entender 70%, às vezes 95% do texto. Tudo isso você consegue fazer o entendimento, tá? Então, tudo isso aí depende muito de todas essas questões, né? Não é só, de fato, as estratégias. E aí eu deixo agora para vocês. Deu para entender? Estão com dúvidas, perguntas? Podem falar. E se deu para entender o mecanismo, né? Como é ali que vai funcionando passo a passo, como é que se faz, como é, entendeu? Lembrando que isso tudo aqui é devagar, porque a gente vai conversando, né? Vai explicando, mas quando tá você e o texto, é rapidinho, né? Pronto. A Erika disse que deu para entender. Estão com dúvida, alguma coisa do tipo?